uma declaração forte do Dmitry Medvedev, braço direito do Putin. Então, ele afirmou que estamos em uma pré-guerra mundial e, se continuar, vão ser usados armas nucleares. Ele disse: olha, isso daí não sou eu que estou colocando terror, não, porque tudo está apontando para isso. E outra coisa, não vai demorar, podemos ter certeza de que os ataques no Irã vão continuar. A coisa está feia demais, meus amigos. Está feia demais. E devemos também nos preparar de forma psicológica. Bem-vindos ao canal Olhos no Céu. O seu like, o seu joinha é de extrema importância. E agradeço a todos vocês pela presença. Sem delongas, então agora vou passar as informações, que são informações bem fortes, tá? É que eu digo, meus amigos, nas minhas palestras, inclusive, palestras online ou palestras presenciais, eu digo o seguinte: eu acredito que estamos na Terceira Guerra Mundial. Acredito que nós estamos na Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque o mundo está se armando muito, é um dos motivos. A Europa, principalmente, está gastando uma quantidade gigantesca de dinheiro e armamentos, se preparando para a Rússia. De acordo com a análise de documentos, a inteligência alemã, por exemplo, alega que a Rússia ela quer conquistar a Europa. A Ucrânia é apenas o início. Quando ela terminar de conquistar a Ucrânia, pode ser que outro país seja a bola da vez. Indo avançando, 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 até chegar na França, Inglaterra, Alemanha, chegar na Polônia, que está mais próximo. Por isso que a Europa ela está com muito medo e a Europa não quer perder apoio dos Estados Unidos. Então, por isso que eles não querem se envolver no conflito do Irã, entendeu? Porque eles querem se apoiar na mamãe galinha dos Estados Unidos. Sempre foi assim, até na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial. Quem deu um basta na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, foi os Estados Unidos, principalmente com o apoio da Rússia. Né? Então, ou seja, desde a época do tratado, do Plano Marshall, da criação da OTAN, inclusive, então os Estados Unidos ali é um aliado fiel europeu. Tá? Mas, assim, nos tempos atuais a coisa está bem complicada. Guerras sempre existiram, é claro. Porém, a situação nos tempos atuais é bem complicada porque, como o próprio Dmitry Medvedev disse, acho que foi hoje, dia 30, eu já vou passar as informações, pode acontecer, a situação pode piorar e chegar a um holocausto nuclear. São loucos, né? Aí o que eu faço? Eu levo a situação para o lado religioso. Tem que levar a situação para o lado religioso, para falar da fé. É só Deus para nos livrar das mãos desses loucos. Aí eu tenho que levar o contexto para o lado da fé, porque isso está imparável. Isso é um milagre. Não é questão de pensar negativo, não é isso. Mas é o cenário atual. É esse. O cenário atual é esse. Os caras querem se matar e acabar com o planeta. Matéria de 12 horas atrás, de hoje, dia 30 de abril de 2026. Aliado de Putin diz que o mundo vive período pré-guerra mundial e fala em possível apocalipse nuclear. Dmitry Medvedev afirmou nesta quinta-feira, dia 30, que a Europa está se rearmando em níveis similares ao período antes da Segunda Guerra Mundial. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou nesta quinta-feira, dia 30, que o mundo está vivendo um período pré-guerra mundial e falou sobre um apocalipse nuclear é uma possibilidade bem real. Ele é conhecido por fazer esses discursos fortes, tá? Inclusive, Medvedev já foi presidente da Rússia. Medvedev, aliado do Vladimir Putin, comparou a atual situação internacional do mundo aos períodos antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial e acusou a Europa de estar se rearmando e adotando declarações cada vez mais inflamatórias contra a Rússia. Ele fala em evento em Moscou. Medvedev lembrou na década de 1930, que houve uma militarização ativa
da economia e na produção de uma enorme quantidade de equipamentos na Europa. E que a mesma coisa também está acontecendo agora. Entendeu? Faz sentido. Principalmente parte da Alemanha. A Alemanha está se preparando em sigilo. Porque os europeus estão dizendo que a guerra com a Rússia é inevitável. Eles dizem isso todos os dias. E realmente isso é verdade. Isso é verdade. Os russos certamente nos atacarão. Vocês entenderam aonde isso leva? Se dissermos todos os dias que a guerra é inevitável, ela vai começar. Pode haver inúmeras razões e causas. Uma enorme quantidade de armas está sendo produzida. O ciclo está em andamento, afirmou Medvedev. É claro, primeiro, isso é uma guerra armada. Imagine, soldados britânicos, alemães, poloneses, tá? Beleza. Mas quando a situação estiver no seu ápice, no ápice, os dois lados esgotados, fadigados, aí é claro que os brinquedos não vão servir de enfeite. Aí o que nós vamos ver? Europeus migrando para o hemisfério sul. Quando você fala em Terceira Guerra Mundial, em guerras mundiais, não é na América do Sul, porque não temos poder de fogo para isso, não temos dinheiro para isso, tá? Condições, essas armas poderosas nós não temos. África não tem, Sudeste Asiático não tem. Isso é sempre no hemisfério norte, é sempre briga de cachorro grande. É sempre lá. Guerra mundial é sempre lá, não tem jeito. Ele disse que a Rússia não tem intenções agressivas contra a Europa, algo que o governo russo tem dito diversas vezes nos últimos meses, e que Moscou foi forçada a iniciar a guerra na Ucrânia, porém esse conflito teria uma justificativa plausível, ou seja, não temos atenção agressiva contra a Europa, é só a Ucrânia. É só a Ucrânia. Só vamos tomar aqui a Ucrânia, mas não vamos tomar mais país nenhum. É porque a Ucrânia não tem jeito, porque não queremos que a Ucrânia faça parte da OTAN e que faça amizade com os americanos. Então vamos pegar a Ucrânia para nós. Mas o resto de boa. Fiquem tranquilos. Então não pode confiar. Afinal de contas, invadiram um país independente na força bruta. Tá? Mas assim, a gente vê também que se a Ucrânia aderisse à OTAN, para quem não sabe, eu falo muito isso aqui inúmeras vezes. OTAN, Organização, né, do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar de vários países. Para quem não entendeu ainda o que é a OTAN. Então, são inúmeros países, mais de 30 países. Se atacou um país membro da OTAN, os demais países vão atacar aquele país. Por exemplo, se a Ucrânia entrasse para a OTAN, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, todos esses países iriam atacar a Rússia, não enviando armas, como estão fazendo. Isso é um envolvimento indireto. Seria um envolvimento direto. Aí o bicho ia pegar com força. Então, antes da Ucrânia entrar para a OTAN, o Vladimir, né, Putin já não atacar a Ucrânia. Porque já pensou? A Ucrânia se tornando parte da OTAN, aí claro que a gente sabe como é que funciona, os Estados Unidos iriam apontar mísseis nucleares bem ali de frente para a Rússia, como fizeram na Guerra Fria, usando a Turquia. Tá ok? Conseguiram entender essa parte aí? Então o medo da Rússia é esse. A Ucrânia fazia parte da OTAN, porque é muito próximo do país vizinho, que era membro da União Soviética, e os americanos ou algum país europeu instalar armas nucleares de frente para a Rússia. Tá ok? Entendeu essa parte aí? E aí, senão a gente não pode confiar na Rússia em ninguém. Na geopolítica não se pode confiar em ninguém. É uma briga por poder. Aí os demais países europeus já estão com a rabo de molho. Se atacou a Ucrânia, daqui a pouco vai atacar a gente aqui. Daqui a pouco somos a próxima vítima. É isso. Nos últimos meses, líderes europeus escalaram a retórica bélica contra a Rússia e ordenaram um amplo rearmamento do continente. Eles estão desesperados, principalmente a Polônia. A Polônia fala em ter bomba atômica. Diante da ameaça russa, isso pode ser visto na escalada de gastos da OTAN em defesa.
Apesar das alegações russas, retóricas de inteligência produzidas por alguns países europeus, como a Dinamarca e a Noruega, afirmam que a Rússia poderia estar pronta para expandir a guerra da Ucrânia para outro país até 2030, e que os países bálticos estariam mais vulneráveis para a tal ofensiva. Então, repetindo, apesar das alegações russas, relatórios de inteligência produzidos por alguns países europeus, como a Dinamarca e a Noruega, inclusive a Alemanha. Então, relatórios, né, de inteligência desse país, do serviço de espionagem desses países, eles alegam que não é apenas achismo, mas que é certo da Rússia começar a atacá-los e expandindo, né, talvez voltando com uma Rússia mais poderosa, voltando com a antiga União Soviética. E a China está fazendo igual com Taiwan. Isso não vai demorar. A China vai atacar Taiwan. Xi Jinping já vai fazer uma reunião com Trump. Trump vai a Pequim conversar com Xi Jinping. Xi Jinping já falou: não se meta aqui na Ásia. Eu não quero me envolver que o nosso país entre em guerra. Mas não se meta aqui. Mas os Estados Unidos vão se meter, não tem jeito. Vão se meter. Isso é certo. Então, a situação do mundo é catastrófica. O que nós estamos vendo isso aqui, apenas a pequena ponta do iceberg. Você que tem o hábito de fazer orações, conselho que eu dou, ore bastante, tá? Ore bastante, para essa situação não acontecer no futuro. Ore bastante. Então, dando continuidade aqui, pronto. Medvedev acrescentou que, diante de uma possível terceira guerra mundial, um apocalipse nuclear é possível e que a Rússia precisa estar preparada para isso. Sou frequentemente acusado de usar uma retórica agressiva e de falar sobre um apocalipse nuclear, mas infelizmente é uma possibilidade real. Real. Quem está falando isso é Dmitry Medvedev. Ele é o braço direito do Vladimir Putin. Putin já falou isso inúmeras vezes. Principalmente para os americanos não se meterem em assuntos europeus. Isso vai levar a um conflito nuclear. Eu realmente não gostaria que isso acontecesse. É precisamente por isso que o nosso país possui uma tríade de forças nucleares estratégicas, afirmou. Medvedev disse também que a Primeira Guerra Mundial começou a despeito de todas as... Desse respeito, acho que está escrito errado aqui. A respeito de todas as conversas que vinham ocorrendo à mesa de negociações. Até então, a guerra se transformou em um moedor de carne e a própria Europa se puniu disso. A Europa ela cria suas guerras e se pune. É isso, claro. E agora vai ser irreversível. É o que está acontecendo. As mesas de negociações, o vice-presidente norte-americano, diversos secretários, patati patatá, chefe da relações exteriores, fazendo live, estou ficando doido, fazendo reuniões no Oriente Médio. Acaba em pizza, mesma coisa. Zelensky, Putin, próprio Trump, acaba em pizza. E não resolve. Por quê? Porque eu falo, a guerra, ela precisa acontecer. É isso. Só que vai chegar um ponto, por quê? Porque a guerra ela gera dinheiro. E grande mudança planetária, econômica, enfim. O mundo é resetado com as guerras mundiais. Perdão pela tosse. Então é necessário acontecer. Que faz parte de um plano. Porém, parece que não vai ser a terceira guerra mundial. Né? É isso. Provavelmente vai, e é a minha preocupação também, levar um apocalipse nuclear. É isso que eu não entendi até hoje. Irã ameaça resposta longa e dolorosa aos Estados Unidos caso retome ataques. Trump deve receber ainda nesta quinta-feira, hoje, dia 30, informações sobre planos para uma série de novas ofensivas militares contra o país. O preço do petróleo, $115 o barril.
está subindo mais e mais. É isso aí. Quem gostou das informações, da qualidade das informações, deixa o joinha, deixa o like, apertem os cintos, que rapadura é doce, mas não é mole. Isso é apocalíptico, senhores. Isso é apocalíptico. Até a próxima.